Se você já resolveu algum problema na vida, sabe que as coisas têm começo, meio e fim. Para resolver um problema é preciso compreendê-lo, imaginar as possíveis soluções e traçar a estratégia mais eficaz para alcançar uma das soluções desejadas. Nesse sentido, a resolução de um problema pode ser comparada à travessia de um rio. De um lado ao outro do rio, existem várias alternativas de travessia. Você pode tomar uma ponte, se houver uma ponte. Você pode tomar um barco, você pode ir nadando. E a escolha das alternativas dependerá dos meios de que você dispõe, do seu ânimo. Agora, o que fazer quando o seu drama existencial puder ser comparado não à travessia de um rio, mas à travessia de um mar infinito, de um mar angustiante, de um mar sem barcos, de um mar sem mapa, sem bússola, sem ponte, sem porto e sem praia. Um dos personagens de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, compara a seca nordestina, a seca que causa morte, destruição, fome, a um vasto mar, a um mar infinito de angústias. Por que vale a pena continuar lutando no meio desse mar onde não se encontra soluções? E principalmente, de onde tirar forças para continuar lutando nesse mar? São essas as perguntas que Severino de Maria fez a José Mestre Carpina nesse belíssimo poema. Se você quer saber quais foram as respostas que José deu a Severino, me acompanhe nesse vídeo. O poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, conta a história de Severino, um retirante do sertão nordestino que, fugindo da seca e da fome do sertão, se dirige a Recife em busca de emprego. No caminho só encontra morte, destruição, fome e cidades vazias. O poema traz imagens muito interessantes. Por exemplo, ele está ali passando pelas cidades e ele percebe que o caminho pelo qual ele passa e as cidades pelas quais ele passa, as cidades e as vilas, são como um rosário. O caminho margeado pelas águas do rio Capibaribe são como se fossem a linha do rosário, e as cidades e as vilas são como as contas do rosário. E aí ele se pergunta: como me orientar nesse rosário se as vilas estão, grande parte delas, vazias, sem ninguém? E como me orientar se a sua linha, que é o rio Capibaribe, seco, já não oferece orientação suficiente? E ele então participa de um cortejo fúnebre, e os amigos daquele defunto, cantando a sua morte, louvando a sua vida, acabam reconhecendo que aquele pedaço de chão que ele vai ter então, enquanto defunto, é de um certo modo muito melhor do que tudo aquilo que ele teve em vida. E lá pelas tantas ele para numa vila e decide ficar ali por uns dias, arrumar uns bicos, arrumar um emprego ali e tal. E ele encontra uma senhora e ele pergunta à senhora: vem cá, existe aqui na cidade alguma atividade, alguma ocupação para mim? Ela pergunta: sim, Severino, o que você fazia na sua cidade? E ele relata umas 15 atividades que ele costumava fazer na sua cidade: plantar, tirar erva daninha do solo, pastorear o gado. Porém, nada daquilo serve naquele lugar, porque naquele lugar só existe morte. E as profissões que vicejam naquele lugar são as profissões que ajudam a morte. Essa senhora, por exemplo, era uma rezadeira profissional que era chamada para acompanhar os enterros. Então Severino chega numa outra vila e encontra ali uma família e conversa com seu José Mestre Carpina sobre a miséria que assola aquele local. Severino pergunta: seu José, esse rio aqui, é possível cruzá-lo? Ele é fundo? Ele é raso? Como é? Como fazer para cruzá-lo? E ali se desenvolve um diálogo entre os dois
e eles acabam concluindo que a situação existencial vivenciada naquele local não é nada parecida com o rio, e sim com um vasto mar de desespero, mar que não é possível transpor. E aí Severino pergunta a ele se, diante daquela miséria, não seria melhor lançar-se para fora da ponte da vida, não seria melhor tirar a sua própria vida. Seu José, mestre Carpina, e quando ponte não há, quando os vazios da fome não se tem com que cruzar, quando esses rios sem água são grandes braços de mar? Severino retirante, o meu amigo é bem moço, sei que a miséria mar largo não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Severino retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido sempre, de qualquer maneira, porque senão ele alaga e devasta a terra inteira. Seu José, mestre Carpina, em que nos faz diferença que como frieira se alastre ou como rio na cheia, se acabamos naufragados num braço do mar miséria? Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite, fora da ponte e da vida? E Severino ainda não sabia, mas está para nascer uma criança. Essa criança certamente simboliza o menino Jesus, né? Aliás, o povo nordestino em retirada para as grandes cidades certamente simbolizam aí o povo judeu em busca da terra prometida. E essa criança que ele encontra nascendo ali no meio do caminho, filho de José, simboliza sem dúvida nenhuma o menino Jesus. E é uma parte linda do poema, porque os amigos trazem as prendas para aquela criança, cada presente mais singelo do que o outro, mas você sente ali a presença de uma pessoa, você sente o carinho com que cada uma daquelas pessoas leva aquela criança às suas oferendas. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas, se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida, mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. É sem dúvida um poema que tem uma cadência maravilhosa. Durante todo o seu trajeto em direção à cidade grande, em direção a Recife, Severino não vê nada além de morte, não vê nada além de destruição. E ele encontra então em seu José uma pessoa que tem consciência da miséria em que vivem, mas que ainda tem uma razão para viver, uma razão para combater esse mar de miséria, para que ele não acabe alagando a vida inteira. E aquela criança que nasce naquele ambiente acaba trazendo um novo alento e acaba justificando o sofrimento de todo aquele povo. E por que a criança traz esse novo alento? É João Cabral de Melo Neto que nos diz, na parte final desse belíssimo poema: de sua formosura, deixai-me que diga, é belo como o coqueiro que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a veloz contra o agreste de cinza. De sua formosura, deixai-me que diga, belo como a palmatória na caatinga sem saliva. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa, é tão belo como a soca que o canavial multiplica, belo porque é uma porta abrindo-se em mais saídas, belo como a última onda que o fim do mar sempre adia, é tão belo como as ondas em sua adição infinita, belo porque tem do novo a surpresa e a alegria, belo como a coisa nova, na prateleira até então vazia, como qualquer coisa nova,
inaugurando o seu dia. Ou como o caderno novo, quando a gente o principia. E belo, porque com o novo, todo o velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia, com oásis o deserto, com ventos a calmaria.